Letícia Barbosa, no portal O Convergente, atuando no ponto em comum com cada um de vocês. Hoje, na nossa estreia do Letícia Barbosa Conversa, estamos com o vereador Amon Mandel. Vereador, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Letícia. Muito obrigado a toda a equipe do portal Convergente que nos acompanha nesse momento e muito obrigado também a todos os telespectadores e ouvintes que acompanham nesse momento ou que estão assistindo posteriormente essa entrevista. Olha, fico muito feliz de estar aqui com vocês. É a minha estreia no portal Convergente e não poderia ser diferente. Estamos falando hoje de política. Vereador, olha, para nós começarmos, vamos falar hoje um pouquinho de transparência. Nós sabemos que dentro das suas pautas a transparência é muito falada e nesses últimos dias o portal, da CMM passou por algumas mudanças de layout. Mas ainda assim sabemos que a transparência não está tão boa, ainda não está 100%. Então eu quero saber, como vereador, como você gostaria de trabalhar essa questão da falta de transparência na CMM? Letícia, o portal da transparência foi ou está sendo o último a última seção, a última prioridade de toda essa mudança que está ocorrendo no portal. O que é, na minha opinião, um sintoma do que é prioridade e do que deixa de ser prioridade na gestão da própria presidência da casa. Eu acho que é inadmissível que o portal da transparência seja o último a passar por essa transição e que fique tanto tempo inacessível. Quem acessar agora vai ver que a gente ainda tem ali algumas inconsistências entre o layout antigo e o layout novo e temos também arquivos faltando no portal da transparência. Você acessa lá, clica em qualquer arquivo e muito provavelmente vai ser direcionado para uma página indisponível no site da Câmara. Amon, quando a gente fala sobre a lei do regimento interno da CMM, fica muito confuso para alguns seguidores nossos. Não é uma linguagem tão acessível, não é algo que faz parte do dia a dia da população. Então, nós vimos o que ocorreu nessa última quarta-feira, na sessão plenária. Você teve aí um debate com os membros da mesa diretória. E nós queremos saber o que diz a lei orgânica do município de Manaus nos casos como esse do projeto de lei do vereador William Alemão, que deixou ser passado batido pela presidência da CMM, e o que isso pode implicar na presidência? O artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Manaus, que se espelha na Constituição Federal nesse sentido, é muito claro no seu parágrafo 8º, quando diz que, nesses casos de omissão, quando passa o prazo para o prefeito sancionar, e possivelmente isso pode ter acontecido. A gente está apurando ali um documento que surgiu de um suposto veto, mas que só foi protocolado ali no sistema e dado conhecimento no plenário no dia 9 de fevereiro. Quando o prefeito perde o prazo para o veto, ocorre a chamada sanção tácita e cabe ao presidente da Câmara a promulgação da lei. Quando o presidente se omite da promulgação, ele pode perder o mandato e isso pode ter acontecido nesse caso, uma vez que passou o prazo do veto e apenas ontem, dia 9 de fevereiro, é que o plenário tomou conhecimento ali do veto, que inclusive tomou o número de 8/2022, ou seja, o veto cujo parecer do prefeito foi supostamente assinado no dia 15 de outubro de 2021, permaneceu perdido ali pela Câmara até ontem, dia 9 de fevereiro. Vereador, você acredita que isso pode acontecer também com outras pautas, por exemplo, importantes que podem ocorrer na CMM que deixam ser batido pela presidência da Câmara? Eu acredito que sim, que isso pode acontecer e é justamente por isso também que eu determinei que a nossa equipe jurídica do gabinete faça um levantamento de todos os projetos de lei que foram aprovados pelo plenário da Câmara para saber se a gente tem mais algum outro veto perdido, digamos assim, ou não, e para saber também se há algum veto que foi enviado pelo prefeito e até hoje não foi apreciado. Se isso aconteceu, e pode ter sido também o caso desse veto número 8 de 2022, se ele tivesse sido recebido no prazo lá na Câmara, isso faz com que tudo que foi votado posteriormente ao prazo de 30 dias para apreciação do veto não tenha validade nenhuma. Inclusive a lei orçamentária anual e o plano plurianual que foram votados ali em dezembro de 2021. O prazo, se a gente tiver recebido no dia 15 de outubro de 2021, como consta lá no documento que foi escrito a caneta, acabaria ali no dia 29 de novembro
de 2021. Ou seja, tudo que foi votado do dia 29 até o final de novembro, até hoje, na verdade, até o dia 10 de fevereiro, não teria validade. Isso precisa ser apurado. É um caso seríssimo de omissão, de falta de gestão, que pode trazer prejuízos ali a todo o município, a prefeitura e a toda a população do município de Manaus. É verdade, olha, o portal Convergente informou e noticiou todo o ocorrido durante o ano de 2021 em relação à licitação do segundo prédio anexo da CMM, o conhecido Puxadinho Milionário. Então, nós vimos aí como foi todo esse processo, noticiamos aos nossos seguidores e queremos saber como você avalia a vitória, né, dessa de vez do enterro do Puxadinho Milionário. Bom, eu avalio com cautela porque eu acho que, embora o processo licitatório tenha sido cancelado, de fato ainda há a chance de, no futuro, a presidência da Câmara apresentar um novo processo licitatório ou um novo projeto para a construção do anexo. Eu acho que é inadmissível que, em tempos de pandemia, de verdadeiro desastre econômico, de falta de empregabilidade na nossa cidade, no nosso estado, e diante de todo esse cenário, que a prioridade da Câmara fosse a construção do anexo. Eu acho que a prioridade tinha que ser, como espero que seja a partir de agora, a educação, a saúde, a segurança pública a nível municipal que se refere à guarda patrimonial, e assim por diante. Vereador, nós fizemos aí diversas coberturas em relação ao seu mandato no ano de 2021. Já estamos no ano de 2022. Diversos acontecimentos foram aí se dando continuidade. E dentre eles, agora a gente quer entrar um pouquinho no pleito de 2022, em uma perspectiva de ano eleitoral. Há alguns meses o senhor anunciou a questão que iria se desfiliar do Podemos. Já aconteceu essa desfiliação? Sim, essa desfiliação aconteceu praticamente simultaneamente ao meu anúncio. Eu já tenho ali o certificado da Justiça Eleitoral de desfiliação. Eu comuniquei o partido no prazo correto e tanto o partido quanto o suplente perderam inclusive o prazo para entrarem ali na justiça para pedir o mandato, e se tivessem entrado também não teriam a justificativa, uma vez que eu tive tanto a carta de desfiliação, a carta autorizando a minha desfiliação sem a perda do mandato, quanto a própria justa causa, que foi a mudança ali na direção do partido, que colocou um aliado do prefeito para comandar o partido, que colocaria ali teoricamente em risco a minha independência. Correto. Vereador, ainda falando um pouco sobre esse momento de ano eleitoral, nós queremos saber, você participou da Convenção Nacional que oficializou a fusão entre o Democratas e o PSL, e na última terça-feira o TSE aprovou a criação do partido União Brasil. O senhor já oficializou a sua filiação no União Brasil? Até hoje, dia 10 de fevereiro, não oficializei a minha filiação, até porque eu acredito que o União Brasil não começou ainda a filiar os novos integrantes desde a unificação dos dois partidos. Essa é uma possibilidade real. Eu continuo conversando com a direção nacional do partido e fico no aguardo de uma nova definição e do cumprimento de tudo aquilo que foi conversado anteriormente. Olha, alguns dos nossos seguidores deixaram aqui alguns comentários. Quero mandar um abraço para cada um de vocês, agradecer a sua participação. E dentre eles temos aqui a fala de uma dos nossos seguidores que fala que você é prudente, não se omite, mas também se posiciona. E temos aqui também uma pergunta de um seguidor nosso, onde ele fala: se você acha que o ambiente político está propício para a queda do presidente? Eu acredito que não no sentido de um impeachment, um afastamento, mas acredito que sim, que o ambiente político, no que diz respeito às eleições, pode apresentar esse resultado. Entendi. E agora nós falamos um pouquinho sobre o cotão, que vem sendo algo que você já vem travando há muito tempo, correto? Nós vimos aí diversas decisões, tanto de perdas, de ganhos e por aí vai. E nós vemos algumas declarações onde o vereador Davi Reis ele deixa muito claro que irá continuar tentando permanecer, né, com o aumento do cotão. E nós queremos saber, você vai continuar nessa briga para barrar, para manter essa continuidade? Com toda certeza, tudo que estiver ao meu alcance, no meu entendimento, será feito para barrar o aumento do cotão, como tem sido feito. Nós, em conjunto, entramos com uma ação popular ali para barrar o processo do puxadinho.
conseguimos, né, barrar aquela lei que tinha sido aprovada em regime de urgência, porém o mérito da ação ainda não foi julgado e provavelmente vai demorar a ser julgado, isso é normal nos processos judiciais. Porém, para evitar um dano maior ao erário, esse aumento está suspenso. Olha, nós temos aqui, dentre algumas perguntas também, como você avalia a questão dessa sua experiência política? Você ainda é muito jovem, está aí com voos, né, muito grandes, sendo reconhecido. Como é que você avalia essa sua experiência? Eu acho que eu ganho experiência a cada dia na Câmara Municipal, a cada batalha que é travada e continuo tentando sempre aprender nos cursos que eu faço de gestão pública e de direito e também aprender no dia a dia, no diálogo com todos os vereadores, com todos os parlamentares a nível estadual, a nível federal e qualquer tipo de ativista, veículo de comunicação ou qualquer coisa do tipo. Vereador, ainda falando um pouco sobre essa projeção eleitoral, nós queremos saber quais as suas projeções como um todo, qual o seu objetivo nesse ano de 2022. O meu objetivo é primeiro cumprir todos os meus compromissos de campanha e posteriormente ajudar outras pessoas a entrarem para a política partidária, pessoas ligadas preferencialmente à política social, aquilo que eu chamo de boa política. O meu projeto político passa pela inserção de cada vez mais pessoas e pela expansão desse grupo, porque eu acredito que eu sozinho não consigo fazer muita coisa, mas que nós, em conjunto, enquanto grupo, podemos conseguir atingir alguns objetivos maiores. Correto. Uma das nossas seguidoras está perguntando aqui qual a relevância desse veto para a sociedade e o que você ganha com o veto, tanto do cotão quanto do puxadinho. Bom, vamos lá. O cotão e o puxadinho não Você foram ganha, no caso. vetados. Eu não ganho absolutamente nada com o aumento do cotão, até porque eu sou o único parlamentar que não utiliza essa verba, o cotão, ou a chamada cota para o exercício da atividade parlamentar, desde o início do meu primeiro mandato, desde janeiro de 2021. Nunca utilizei e continuo não utilizando. Mas acredito que outros vereadores talvez tenham algum benefício político pelo aumento, uma vez que eles teriam em tese uma estrutura maior, na minha opinião, desnecessária, não seria necessário, uma vez que o último aumento que ocorreu nessa cota também foi expressivo e muito maior do que o que a inflação poderia justificar, por exemplo. Eu acho que a própria existência dessa cota é uma espécie de mordomia desnecessária, de privilégio desnecessário que os políticos têm no Brasil inteiro, e isso abre espaço também para desvios, como acontecem no resto do Brasil. A gente já viu ali casos até de deputados federais que podem ser caçados ou que já foram caçados pelo desvio dessa verba. É verdade. Olha, essa semana o Portal Convergente esteve fazendo uma cobertura na CMM, conversamos um pouquinho com você e nós observamos algo que foi muito comentado nas redes sociais, a questão do plenário vazio. Nós sabemos aí que teve o retorno das atividades, em vários locais já estamos no sistema 100% presencial devido ao avanço da vacinação. A Câmara Municipal segue em regimento híbrido até então, mas nós queremos saber qual a sua opinião quanto a isso. Você acha que deve continuar híbrido? Você acredita que nessa altura do campeonato, já com o avanço da vacinação, é viável sim voltar presencialmente? Qual a sua opinião? Eu acho que se nós voltarmos totalmente presencialmente e abandonarmos o modelo híbrido, o comprovante de vacinação tem que ser exigido de todos os vereadores para a entrada em plenário, assim como já deve ser exigido de todos os funcionários da Câmara Municipal, segundo os documentos sociais liberados pela própria Câmara. Acredito também que uma vez que há uma certa insegurança com o surgimento de novas cepas, não só da Omicron, mas de outras cepas, a gente tem que permanecer com o modelo híbrido sempre como uma opção, sempre tendo ali aquela alternativa, que é uma alternativa viável desde que seja respeitado, e nós sabemos que, eventualmente, o modelo híbrido não tem sido respeitado. Eu mesmo, quando compareci às sessões de maneira híbrida, já ocorreu de não ter o meu voto registrado ou de ter dificuldade para apartear outros vereadores. Há pouco você também falou um pouquinho sobre polarização com a gente. E dentre isso,
fugindo um pouco da questão da Câmara Municipal, do seu mandato, você também é ativista, você além de político, você exerce a política como cidadão. Nós queremos saber um pouco da sua opinião nessa eleição 2022 em cenário nacional. Estamos vendo aí um cenário muito polarizado, estamos vendo diálogos muito extremistas e queremos saber a sua opinião em relação a isso. Bom, eu acho que o extremismo, a polarização da nossa política é extremamente maléfico, é extremamente pouco saudável para a nossa democracia e eu tento sempre combater esse tipo de pensamento. Eu não acho que a política se limita a um nós contra eles ou um A versus B. Nós temos sim várias opções boas para o Brasil e eu tenho estudado essas opções, como por exemplo as candidaturas chamadas candidaturas de terceira via, como Ciro Gomes, Sérgio Moro, Simone Tebet e outras possíveis candidaturas. Todas elas são opções. Obviamente, eu só formo o meu juízo de valor a partir da apresentação de propostas e não de personalidades, não de meras opiniões de pré-candidatos ou de candidatos. Eu acho que esse deveria ser o procedimento padrão de qualquer eleitor. Nós temos que votar seguindo projetos e não a emoção. Vereador, olhando as suas redes sociais, algumas declarações, você é muito atuante na questão do Twitter, em outros determinados veículos de comunicação. E nós aqui, nesse momento que estamos vivendo, onde tudo, como já foi comentado, é muito polarizado, queremos saber qual a sua opinião sobre a mídia, o impacto da mídia aí na eleição, na política, na vivência social como um todo. Hoje, o ex-presidente Lula fez uma declaração onde ele diz que a imprensa ela tem que ser aí, não, a palavra não foi regularizada, salvo a minha memória. Regulamentada, é isso mesmo. E queremos saber qual a sua opinião quanto a isso. Eu acho que a pauta da regulamentação da mídia se refere muito mais à prevenção, por exemplo, à propagação de notícias falsas do que o cerceamento da liberdade de expressão, que não deve ser regulamentado, como se diz, até porque já é regulamentado, já existe uma jurisprudência e uma série de normas que definem as regras para a livre expressão de todo cidadão. Isso é um direito humano, é um direito fundamental expresso na Constituição Federal e deve ser respeitado. Quanto à questão das mídias sociais, eu acho que fazer uma campanha em pleno século XXI, desconsiderando ali a existência das redes sociais, é um erro, ou minimizando o impacto das redes sociais. Até porque as redes sociais elas não são uma bolha, elas não são algo separado da sociedade, elas são uma ferramenta que hoje todos os cidadãos têm disponíveis na palma da sua mão. Então, se você tem uma ferramenta para se comunicar melhor com o eleitor, para se comunicar melhor com o cidadão, ficar mais próximo dele, por que não utilizar e por que subestimar a existência dessa ferramenta? Vereador, para nós irmos finalizando, você é muito adepto à questão da tecnologia, tem aí as suas declarações, traz um novo modelo, né, de como fazer a política. Nós queremos saber qual mensagem você deixaria para os jovens. Você muitas vezes cita nas suas redes sociais a questão do velho cacique da política. Então, estamos em um ano eleitoral, você faz diversas citações e traz esse novo meado da política, podemos falar assim. Qual declaração você faria para os jovens que talvez tenham interesse em entrar na política e se inserir nesse novo cenário? Bom, eu acho que os jovens têm que procurar entrar para a política partidária de fato, sair um pouco apenas do mero ativismo social, que nós sabemos que é praticado pela nossa juventude, mas não é uma unanimidade. A gente vê ali uma parcela da população que não demonstra interesse pela política, que demoniza a política, e eu acho que isso é fruto das más gestões que nós vivemos no Brasil, da falta de estímulo no âmbito da educação, a inserção do jovem na política e tudo mais, e acho que os jovens que já se envolvem com a política têm que sempre subir um degrau a mais até que nós possamos, de fato, criar uma rede de pessoas comprometidas e mudar o nosso futuro. A gente não pode deixar que outras pessoas decidam isso pela gente.
Vereador, gostaria muitíssimo de agradecer a sua participação. Estou muito feliz porque hoje é a minha estreia no Convergente com o quadro Letícia Barbosa Conversa. É uma honra lhe receber nesse quadro, seja sempre muito bem-vindo. E para já irmos finalizando, gostaria de mandar um abraço para todos os nossos seguidores aqui do Portal Convergente. Acessem e continuem aí no ponto incomum da política. Muito obrigado, Letícia, e muito obrigado a todos os ouvintes. E parabéns também pela estreia. Muito obrigada.